Pá. Pode, lógico. Vai ser do vídeo. Boa noite, doutor. Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, mas está sem imagem. Uai. Você sabia? Tá sem imagem nenhuma. Vamos ver aqui. Vocês estão vendo a imagem do Gustavo ou estão me vendo? Tá tudo normal? Vou tentar de novo. Vou tirar e vamos ver se você entra de novo. Só um minuto. Beleza. Boa noite, pessoal. Vamos convidar a galera aí enquanto o Gustavo está entrando. Tomar um cafezinho. Fiz a barba mesmo. Não põe a imagem de novo? Não, para mim pelo menos não. Não sei pro pessoal aí. Tá normal? Para ninguém acho. Ninguém. A minha acho que tá saindo e a sua nada. Tá negro, mas aí apareceu. Você Agora tava com o vai. dedo na, você tava com o dedo na frente da lente, é isso? Quase isso. E aí, boa noite, doutor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Gustavo. Tudo bom? Beleza. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o isolamento social na rotina do cavalo de esporte, né? E para isso a gente convidou o doutor Hélio para, acho que a maioria conhece, mas para quem não conhece, ele é um grande profissional formado aí desde 2000. Teve especialização na Alemanha, vem atuando aí no mundo do cavalo já há 20 anos. Trabalha principalmente com cavalos de hipismo e quarto de milha. E a especialização dele é a clínica médica. E ele vai conversar um pouquinho com a gente hoje aí de como está a rotina do no mundo do cavalo, né? O que está acontecendo aí nessa pandemia? Bom, eu acho que para começar, como assunto dessa live principal é o Covid, infelizmente a gente está passando por um período difícil para todo mundo, tá? É um período onde eu acho que existe um ponto de interrogação na cabeça de todos, onde ninguém sabe para qual lado acenar, para qual caminho andar. Acho que nem os infectologistas, por ser uma pandemia, uma coisa tão nova, a gente está aí aguardando. Acredito que daqui 2 anos a gente vai conseguir contar uma história do que aconteceu e conseguir saber qual foi a decisão acertada. Eu acho que no momento é muito difícil a gente julgar e falar qual a decisão mais acertada. Acho que cada um deve tentar fazer sua parte, porque aqui. Tô falando que tá aparecendo só meu nariz. Melhorou, gente? Tá, porque você tá aparecendo bem? Vou afastar um pouco a câmera então. Melhorou? Ah, tá. Pronto, vamos lá. E eu acho que a gente está enfrentando um momento muito complicado. Eu acho que daqui 2 anos nós vamos conseguir ver o que aconteceu realmente. Ver os dados reais, como quem agiu acertadamente, quem agiu de forma errônea, porque
de fato, nós vamos passar por um período muito complicado na nossa economia. Isso é fato, porque com esse isolamento que a gente está tendo, todos os setores vão sofrer. Alguns, eu acredito que vão até ruir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma, e tanto na parte de saúde, como na parte econômica, nesse momento, tá? Mas o foco aqui é cavalo, né? Acho que a gente vai discutir bastante sobre cavalo hoje, o impacto que essa pandemia vai causar no mercado equestre, né? Exato. E para começar, como que tá a rotina de atendimento? Deu uma caída, aumentou um pouco, manteve? Gustavo, a princípio, acho que deu uma caída grande, tá? Na primeira semana, até por um receio do que ia acontecer, deu uma parada bem grande. Eu acho que a gente saía, todos os veterinários em geral, saía para atender emergência, atender um caso mais importante, etc. Eu acho que as coisas estão tendendo a se normalizar, tá? Hoje, a gente está tomando os devidos cuidados. Eu mesmo estou atendendo de máscara. Você me acompanhou alguns dias aí, eu até pedi para que a gente fosse de máscara, pelo risco de contágio, pelo risco de levar uma contaminação para as pessoas até também. Então, diminuiu, sem dúvida diminuiu, tá? Só que eu acho que está num nível, para mim, pelo menos, está num nível super aceitável. Eu ainda estou trabalhando bastante, estou atendendo bastante, só que diminuiu um pouco, claro. E era esperada essa diminuição, entendeu? Como eu estava num nível quase inaceitável de serviço, estava saindo todo dia muito cedo, voltando bem tarde, eu acho que agora está no nível bacana, eu acho que agora está no nível legal. Tenho serviço todo dia, tenho trabalhado todo dia, os eventos pararam, então já de final de semana, que a gente fazia vários eventos, tanto na parte do quarto de milha, na parte do hipismo, adestramento, hoje esses eventos pararam. Então, isso já diminuiu por si só. Antigamente a gente tinha quinta, sexta, sábado, domingo de evento. Hoje a gente parou essa parte. A gente está tocando a parte da clínica, quase que normalmente, tá? Só que aguardando ainda uma crise no meio do cavalo, isso sem a menor dúvida. Sim, tem que estar preparado para tudo nessas horas. E andando por aí, né, em Aras, Centro Hípico, o senhor tem visto aí alguma medida que eles têm tomado para segurança dos trabalhadores, dos veterinários que estão indo visitar os cavalos? Porque Sim, sim. visitante agora não entra, né? Agora é só quem é essencial mesmo ali na vida do cavalo. Sim, sim, eu tenho visto, tá? A Hípica Paulista está tomando algumas condutas bem bacanas. Todas as pessoas que entram na Hípica Paulista têm que ser aferida a temperatura, entendeu? Existe um distanciamento natural das pessoas. Até quando eu vou atender no interior de São Paulo, longe de São Paulo, as pessoas estão mantendo uma distância razoável. Poucas, as pessoas não estão mais se cumprimentando. Parece que está vindo uma nova cultura com esse Covid. Então as pessoas não estão mais se cumprimentando, as pessoas estão tentando manter uma distância razoável. Com o uso de máscara que a gente começou a adotar, as pessoas, assim que a gente desce do carro, as pessoas ficam um pouco aflitas, parece. Pô, vocês estão usando máscara. Só que depois elas entendem e elas mesmas percebem que é para o bem delas. Porque como a gente está saindo de uma metrópole, que infelizmente acabou sendo o pico do Covid, que é São Paulo, o centro de toda a pandemia no Brasil. Então, quando a gente está saindo de São Paulo, quando a gente chega no interior, as pessoas acabam tendo um certo receio da gente. É engraçado isso. E isso é bom, porque é o momento da gente manter um distanciamento seguro. Então, eu estou vendo coisas bacanas surgirem, inclusive no esporte. A gente está lutando para que o esporte volte o mais cedo possível, tá?
como a gente está lutando para que o esporte volte o mais cedo possível, felizmente está se unindo algumas classes do esporte, estão se unindo para que formulem uma cartilha, um modus operandi, para que quando volte o esporte, tanto quarto de milha, hipismo, todos os esportes, que volte com algumas regras, tá? Para a saúde do pessoal que trabalha com cavalo, não só do cavalo, entendeu? Certo. Bem bacana. Tem uma, E em relação... Opa, tá escutando? tem uma pergunta da Taíde aqui, acho, Opa. que como parou quase tudo, o que deve ser feito para que o animal sofra menos com tempo maior nas baias? Vamos lá, Ataíde, cara, eu não estou enxergando os animais mais tempo nas baias, tá? Todos os lugares onde os animais ficariam estabulados mais tempo, foram tomadas medidas para que isso não ocorresse. Então, alguns lugares onde foi diminuído o número de picador, de cavaleiro, vários animais saíram desses lugares para ir para áreas, para ir para centros de treinamento no interior, para que continuassem sendo trabalhados. Na parte do quarto de milha, pouca coisa mudou. Eu não vi uma evasão dos centros de treinamento. Eu vejo os cavalos continuando sendo trabalhados. E eu indico isso. Por quê? Porque eu espero que os esportes equestres voltem rapidamente. Tá? E eu acredito que eles vão voltar com medidas profiláticas, tá? Com medidas para diminuir o risco do Covid se alastrar. Então, como eu espero que eles voltem rapidamente, vamos contar que vai ter um retorno gradativo a partir do dia 10, próximo dia 10, tá? Ao comércio local, a tudo. Com esse retorno gradativo, nós temos que tentar fazer com que o esporte volte. Tá? Voltando o esporte com regras, com medidas profiláticas, eu não estou pedindo para que volte uma concentração normal de pessoas, tá? Mas que o esporte volte. O esporte voltando, retornando, os cavalos têm que estar bem trabalhados. Então, o que eu estou vendo é os cavalos continuando sendo trabalhados, continuando sendo suplementados na maioria dos lugares que eu atendo. Certo. E os cuidados veterinários com esses cavalos? Então, continuam os mesmos ou o pessoal colocou um pé no freio ali? Tá dando uma seguradinha? Alguns colocaram. Com a diminuição do esporte, não dá para negar que sem ter prova, não tem ganho. Sem ter prova, e eu não digo só ganho em dinheiro, eu digo ganho de prazer do proprietário montar, participar de um evento, ganhar uma prova ou ganhar uma premiação, por menor que seja. Esse é o prazer que o esporte equestre nos proporciona. Então, sem esse ganho, diminuiu o gasto do proprietário. Ele está segurando um pouco mais. E está todo mundo esperando uma crise. E como a gente está esperando uma crise, poxa, a primeira coisa que a gente aperta o cinto é o cavalo. Então, alguns sim diminuíram. Mas, de qualquer forma, essa semana eu fiz 3 exames de compra. Então, por aí você vê que o mercado ainda está girando. Mesmo, esse mercado é muito forte e nos surpreende a cada dia. Eu fico impressionado o quanto o mercado do cavalo é forte e o quanto ele nos surpreende a cada dia. Porque, mesmo com essa crise, ainda está girando, ainda está girando. Tem venda de cavalo, tem compra de cavalo. Eu fiz 3 exames de compra essa semana. Então, quer dizer, ainda não caiu. Ainda não caiu. Eu ainda acredito que se a gente conseguir retornar de forma rápida, gradativa e rápida, eu acho que o mercado do cavalo não vai sentir tanto. Teve uma pergunta aqui da Beatriz, que eu achei bastante interessante. Mesmo não ocorrendo as provas, somente no treinamento, as lesões ainda estão acontecendo bastante? Está tendo muita lesão em cavalo? Boa, bem interessante mesmo essa pergunta. Então, Beatriz, cara, diminuíram.
Sem dúvida, a ideia hoje é a manutenção atlética do cavalo. Entendeu? Então as pessoas estão querendo manter o score corporal do cavalo. Então as lesões hoje diminuíram. Lesões de performance diminuíram. A gente tem lesões grandes. Então o que eu estou atendendo são cavalos com claudicações grandes, problemas maiores. Só que aquelas lesões de performance, de melhora de performance, de claudicação grau mínimo, diminuíram. Isso sem a menor dúvida. Com a diminuição das provas, diminuição de eventos, eu acho que as pessoas acabam pegando um pouco mais leve nos cavalos e acaba que as lesões diminuíram sem a menor dúvida. Bacana. Teve uma pergunta da Patrícia aqui também, referente ao contato dos cavalos com os donos. Muitos donos que têm cavalo em centro hípico ou rancho, alguns áreas estão proibindo a visitação. E será que, apesar do cavalo ter uma ótima memória, né, conforme foi provado pouco tempo atrás, será que vai ocorrer algum dano assim com o tutor? Alguma mudança de comportamento? Algo do tipo? Eu acho que os tutores estão sofrendo mais que os cavalos. Os proprietários de cavalos que estão longe deles estão sofrendo bastante. Isso sem a menor dúvida. Existem dois mercados aí. Foi uma ótima pergunta da Patrícia, né, que fez a pergunta, não foi isso? Patrícia, a gente tem dois mercados aqui. Dois mercados que eu atuo assim fortemente. O mercado de hípica, por exemplo, a gente teve um distanciamento, sim, do proprietário, tá? Então, os proprietários acabaram se distanciando um pouco dos seus animais. Isso eu tenho visto um prejuízo maior por parte do proprietário, que gosta muito do animal e acaba sofrendo pelo distanciamento dele. Os animais estão sendo muito bem trabalhados, os que eu acompanho estão sendo muito bem trabalhados, o manejo está sendo espetacular, eu não tenho visto problema nesse sentido, tá? Por parte do quarto de milha, por exemplo, eu tenho visto quase que ao contrário, porque os proprietários estão buscando isolamento nos áreas deles. Então, eu tenho ido nos áreas, os proprietários estão lá 20 dias, 30 dias, então isso está fazendo com que eles fiquem mais próximos dos seus animais. Eita, minha gatinha entrou na live. Primeira vez que minha gata entra na live, para quem não conhece, essa é a Ágata, tá? Então, eu acho que no quarto de milha eu tenho encontrado muitos proprietários nos áreas. Então, quem tem áreas, qual o melhor lugar para se isolar com a família? Num isolamento desse? É no próprio Aras. Eles têm um conforto, têm espaço, as crianças se divertem. Então, eles têm ido muito para as fazendas, para os Aras, os proprietários. No meio hípico, quem não tem Aras acaba se distanciando um pouco, porque os cavalos ou ficaram na hípica ou estão em centro de treinamentos com os cavaleiros e o Amazonas deles, mas eles estão vivendo muito bem. Estão vivendo muito bem. Estão sendo bem trabalhados, estão sem estresse, estão sendo soltos em piquete, tudo que um cavalo gostaria de fazer. Certo. E essa pergunta acaba puxando uma que eu também tinha aqui, que é referente a exatamente isso. Menos gente rondando, menos gente visitando aras, menos gente indo bater em porta de baia. O estresse do cavalo, será que dá uma diminuída aí? Tem uma mudança de comportamento? Putz, cara, é uma pergunta muito difícil isso de fazer. Porque assim, é muito difícil a gente mensurar um estresse de um cavalo. Eu acho que o que a gente faz hoje é tentar minimizar um estresse de um cavalo. Eu acho que como isso, tá? Um bom manejo e cuidados com o cavalo, tentar manter o cavalo muito próximo da vida natural dele. O enriquecimento ambiental é muito importante nessa parte, entendeu? E eu acho que
todos os áreas e todas as hípicas que pelo menos eu frequento e eu atendo, eu não posso falar pelo Brasil todo, mas que eu frequento e eu atendo, prezam muito por isso. Então, eu não conto um estresse de um cavalo. Por exemplo, vamos falar, tem lugar que tem cavalo que faziam festas com som na porta da baia do cavalo. Tá? Eles começaram a perceber que isso é prejudicial ao cavalo. E começaram a mudar o lugar das festas. Começaram a mudar o lugar onde... Porque estavam vendo que isso estava prejudicando o cavalo. Hoje as pessoas perceberam que o centro de tudo que a gente busca é o cavalo. Tá? Então, e esse Covid talvez venha para isso também. A gente vai ter que mudar a nossa forma de pensar. Como é que vai ser o primeiro evento pós-Covid? Como é que vai ser a primeira prova pós-Covid? Talvez tenha que ser sem público? Será que a gente vai conseguir conviver com uma prova sem público? O futebol provavelmente venha sem torcida, né? A nossa prova talvez também tenha que ser sem público, entendeu? Então isso vai valorizar o quê? Vamos pensar. O próprio cavalo, o animal, entendeu? Isso vai valorizar o animal. Isso prova que a grande estrela do espetáculo, chamava de prova de tambor, adestramento, é o cavalo, entendeu? A gente teve um evento esse final de semana nos Estados Unidos, entendeu? Da PBR, cheio de norma, sem público, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento. Pô, qual o grande artista disso? É o cavalo, entendeu? Então, acredito, a gente está com algumas pessoas aqui online assistindo a live, eu acredito que todos nós somos apaixonados pelo cavalo, entendeu? E começamos a perceber que o show do Gustavo Lima, a gente consegue ver numa live, entendeu? Mas sem uma prova de tambor, sem uma prova... A gente está sofrendo. Sem uma prova hípica, sem uma prova de tambor. Então, qual o grande artista de tudo isso? É o cavalo. E quem vai voltar primeiro? Eu acredito que seja o cavalo. Sem público, sem shows, é o cavalo. Então, o estresse, eu acho que já está meio dominado, entendeu? A gente já está controlando esse estresse do cavalo. Com shows que tinham antigamente, com o cavalo na porta, tal, a gente já está conseguindo controlar isso. Porque as pessoas estão pensando já no bem-estar do cavalo. Isso sem a menor dúvida. Bacana. E a ausência dessas competições? Ela pode acarretar de alguma forma na queda de desempenho? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Cavalo, ele precisa de ritmo de prova, que a gente fala. Entendeu? Treinar é diferente do que jogar. Entendeu? O cavalo precisa de ritmo de prova. Sem ritmo de prova, ele acaba caindo a performance. Isso sem a menor dúvida. A gente vai ter um período aí para conseguir voltar. Tá? A última prova que a gente teve foi no começo de março. Então a gente está março inteiro e abril inteiro sem prova. Tem cavalo que é para prova toda quinta, sexta, sábado. Entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, vai demorar um tempo para o cavalo se adaptar novamente, conseguir atingir o nível de performance que ele tinha anteriormente. Entendeu? Alguns não. Alguns tinham que se recuperar de dores musculares, de alguma lesãozinha, e está tendo esse tempo para se recuperar. Então, talvez eles voltem num pico de performance. Outros que estavam galgando esse pico, talvez caiam um pouco. Mas eu acredito muito na performance associada ao ritmo de prova. Isso sem a menor dúvida. Bacana. Tem uma pergunta aqui da Lisa. Ela está perguntando: tem tido mais incidência de cólica durante a quarentena? Tem tido sim. Eu acho que esse manejo é a grande pergunta dessa live aqui. Eu acho que a alteração do manejo no cavalo pode ter várias consequências. Ontem a gente teve uma cólica cirúrgica, tá? O cavalo está bem hoje, inclusive para quem acompanha, que estava no nosso grupo de estudos, que viu que a gente estava na cólica ontem, o cavalo está super bem.
tá? Uma cólica cirúrgica bem complicada. Eu tenho tido reclamações de algumas cólicas, porque o cavalo que vem com uma rotina, o cavalo responde muito bem à rotina, muito bem à rotina. Rotina de alimentação, rotina de esporte. Cavalo que vem com uma rotina de alimentação, comendo X quilos de concentrado por dia. Quando ele diminui a rotina de exercício dele, ele tem que alterar também a rotina de alimentação. Diminuir um pouco a rotina de alimentação. Tá? Alguns lugares não diminuíram essa rotina de alimentação. Além disso, a gente tem uma rotina de esporte diminuída, uma rotina de trabalho, às vezes, diminuída. E tudo isso pode, sim, acarretar cólicas. E tem acarretado um aumento não tão significativo, graças a Deus e graças à elucidação de vários proprietários, de vários tratadores, tem diminuído muito. Eu esperava um aumento muito maior no número de cólicas, mas estamos tendo, infelizmente, um acréscimo pequeno no número de cólicas. Bacana. E tem uma pergunta do Thiago aqui também bem interessante. Grande parte desses animais, se não todos, fazem uso de suplemento durante a vida de atleta, né? Agora, como não está tendo mais competição, eles devem diminuir as doses desses suplementos ou mantém? Só um minuto que eu vou passar. Eu tenho uma coach aqui, que é minha esposa, a Raquel. Se eu filmar ela não vai ser mais minha esposa e nem minha coach. Só que eu vou mostrar o papel que ela anotou aqui, para eu poder falar na outra pergunta. Passa o papel só aqui para mim. É minha coach, eu espero que vocês consigam ver. Ela colocou exatamente isso. Quando você começou a perguntar manejo de cólica, trabalho, manejo e a suplementação. Botou um ponto de interrogação. Vamos lá, Gustavo. Se eu defendo a ideia de que os esportes equestres vão voltar rapidamente, eu acredito piamente que meados de maio, no máximo junho, a gente consiga voltar com os esportes equestres, tá? Eu acredito realmente nisso, não da forma que era antigamente, claro. Mas se eu acredito nisso, eu acredito que a suplementação tem que continuar. Nós estamos falando de suplementação de performance, tá? De performance, tem que continuar. Porque se você deixar um cavalo ganhar massa de gordura nesse momento e perder massa muscular, quanto tempo ele vai demorar para conseguir de novo essa massa muscular? Vai ser muito tempo. Além disso, vamos lá, isso tudo falando de suplementação de performance. Agora vamos falar de outras suplementações, tá? Uma suplementação que acalme um cavalo. Uma suplementação que você pode dar para proteger a mucosa gástrica de um cavalo. Se você cortar essa suplementação, uma suplementação para o casco do cavalo, tá? Todas essas suplementações é um momento de você fazer. Porque eu quero ganhar casco agora. Por quê? Vamos pensar, eu dou assessoria mensal em várias áreas, tá? Então vamos pensar num cavalo que tem um casco frágil. Você acha que é o momento de cortar a suplementação dele? Exatamente o contrário. Aí você vai perder o casco dele, que você vai ter que demorar 1 ano para recuperar. Não, é o momento de você ganhar casco, para você poder trabalhar, para quando voltar aos esportes, você poder trabalhar uma ferradura. Uma suplementação para o estômago do cavalo. Se eu cortar, eu vou atender uma cólica dele daqui 1 semana, daqui 15 dias. Entendeu? Então, ao contrário, é o momento de manter. E é o momento de renovar suplementos. Vamos pensar com essa pandemia como um fim de ano. Que é o momento que dá uma pausa nos esportes equestres, tá? Se você parar uma suplementação no fim de ano, é uma boa? Ao contrário, é o momento onde eu faço Adequan, é o momento onde eu faço condroitina para manutenção de articulação, tá? Então, é o momento de manutenção de vários tratamentos, já que não vai ter prova, tá? O que eu estou sendo chamado? Castração, exame de compra. Porque a pessoa falou, pô, vou aproveitar que nós estamos nesse período de parada,
e vou castrar meu cavalo. Tem um cavalo que tem um OCD. Ele vai aproveitar e eu pegar esse cavalo e tirar esse OCD. Por quê? Porque o cavalo vai ter que ficar 2 meses parado. Ele aproveita essa pandemia para isso. Quando o cavalo volta, ele já volta trabalhando e não perde tanto tempo dos esportes, entendeu? E o suplemento é igual. Tem que suplementar. Suplemento e tratamento de cavalo é o momento. Não é o momento de parar. É o momento de continuar ou entrar até mais forte. Ração, cuidado. Mas suplemento é o momento de entrar sim. E tem uma outra pergunta da Patrícia aqui, que é... Agora os cavalos não estão treinando tudo, mas não estão no ritmo de prova, como o senhor mesmo falou. O senhor acha que quando voltar vai ocorrer bastante lesão? Por não estar Sim. nesse ritmo? Sim, eu não fico em cima do muro quanto a isso. Sim, 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 sem a menor dúvida. Porque eu tenho que manter uma linha de raciocínio. E eu não fico em cima do muro nesse sentido. Então vamos lá. Se eu acredito que as provas vão voltar, retornar rápido, será que esses carros estão sendo trabalhados de acordo para voltar às provas? E quando voltar, cara, elas vão voltar num ritmo alucinante. Porque acumularam as etapas. Acumularam as provas. Todo mundo vai voltar fazendo prova. Treino, prova, e todo mundo vai querer levar. Será que os carros vão estar sendo trabalhados de acordo para já voltar com tudo? Eu vou fazer uma comparação com a academia, tá? Eu tô parado. A hora que voltar eu treino jiu-jitsu. A hora que voltar o jiu-jitsu, eu vou querer voltar no dia, que nem um louco, tá? Só que assim, vamos pensar, meu tendão não está trabalhado, minha musculatura não está trabalhada, a chance de eu ter uma lesão é muito grande. Então, eu acredito que sim, vão aumentar o número de lesões quando voltar o esporte. Eu espero que não, mas eu acredito que sim. É porque vai ter um pouco de energia acumulada ainda em muito cavalo, né? Muito Sim, cavalo vai sem tentar dar no dúvida. máximo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E não só no cavalo, né? No treinador, no veterinário, no proprietário, todo mundo vai querer dar o máximo. E aí as lesões aparecem, sem dúvida. Certo. Tem uma pergunta aqui da Ive, que eu acho que deve ser dúvida de bastante gente também. Quais medidas o proprietário deve tomar com o seu animal nessa quarentena? Quem que fez essa pergunta? Desculpa. Ive. Ives E Martins. qual a conduta? Perdão, cortou aqui um pouco. Quais são as medidas que o proprietário não deve tomar com seu cavalo nessa quarentena? Não deve tomar? É, Deixar ele estabulado muito tempo. Querer economizar em coisas essenciais. Nosso governo está mandando não cortar serviço essencial. Gente, essencial de cavalo. Continuar trabalho, uma cama limpa, água de boa qualidade limpa, serragem, boa alimentação, não querer resolver problemas em uma semana ou em um mês, aproveitar essa quarentena e falar, vou engordar meu cavalo agora. Não é o momento. Então, quer dizer, manter um bom manejo, não querer economizar em coisas essenciais. Isso é importante. Ferrajamento. Talvez tenha gente aí que está deixando para ferrar cavalo a cada 60 dias. Não faça isso. Você vai ter uma dor de cabeça muito maior depois. Então, é o seguinte, não é momento de economizar em serviços essenciais. Tá? Não é o momento de economizar em serviços essenciais. Isso estaria fazendo dinheiro. certo. Tem uma pergunta da Lemazo aqui também. Ela está perguntando o que pode ser feito para diminuir o estresse dos cavalos, o que o proprietário pode introduzir na rotina do cavalo. Diminuir o estresse? Eu acho que é o momento de menos estresse do cavalo.
Eu acho que é um momento de estresse mais tranquilo do cavalo, entendeu? Os cavalos continuam sendo trabalhados, o que eu tenho visto, pelo menos, continuam sendo. Eu posso falar pelo mercado que eu atuo e pelos cavalos que eu tenho visto, tá? Estão sendo trabalhados, estão sendo soltos. Eu acho que para diminuir o estresse agora é tentar manter o manejo, é continuar o trabalho. Gente, eu tenho uma ideia de que o cavalo gosta de trabalhar. Tem muito cavalo que gosta de trabalhar. Então, manter o cavalo trabalhando, claro, num nível talvez mais leve, sem dúvida que vai ser no nível mais leve, mas manter um trabalho, soltar bastante o cavalo, entendeu? Continuar uma vida normal, entendeu? Continuar os serviços essenciais para o cavalo, basicamente é isso. Legal. E tem uma outra da Isa Bueno. Ela tá falando que em alguns... Tem muitos lugares que continuam com prova, mas alguns provavelmente cancelaram de uma hora para outra. Os exercícios, treinamento, tudo. Como que isso afeta o cavalo? As provas pararam, tá? Não continuaram. Na verdade, elas pararam. Isso afeta, como eu disse anteriormente. A gente vai voltar a ter prova, eu acredito que rapidamente, espero que rapidamente, tá? E eu espero também que os cavalos estejam trabalhados. Estejam trabalhando, estejam trabalhados, estejam com preparo físico, mantenham a massa muscular, tá? E por causa disso, eu não acredito tanto num problema maior adiante, tá joia? Só que os cavalos que não estão sendo trabalhados, quando retornarem, provavelmente vão ter lesões. Isso sem a menor dúvida. Beleza. E tem uma pergunta da Top Horse Equestrian. Qual o impacto que você vê sobre as provas de potro do futuro e de cavalos novos? Puta pergunta. Boa, ótima pergunta. Isso, cara, nós estamos passando por um período, eu acho que isso nem a associação do BH, que coordena os cavalos novos, e nem o quarto de milha, por exemplo, que coordena o potro do futuro, vai saber como lidar nesse momento. Por quê? Porque nós temos que esperar como vai acontecer. Nós vamos ter uma liberação agora, dia 10 de maio, gradativa, provavelmente, porque a gente não sabe o que vai acontecer nessa semana que vem, né? Então nós vamos ter uma liberação gradativa. Se junto com isso a gente conseguir liberar as provas sem público, que seja sem público, que seja ótimo, nós vamos conseguir manter o calendário, tá? Se a gente não conseguir, for para agosto, setembro, tem gente falando, não, esse ano não vai ter, tal, eu acho que é pessimismo demais, aí ferrou, porque aí eu não sei como a gente vai atuar, tá? Talvez atrasar um ano o potro do futuro, minha opinião, vai ser ótimo, porque se atrasar um ano o potro do futuro, para mim os potros vão estar muito mais maduros para correr o potro do futuro. Só que para o mercado, entendeu? Atrasar um ano os cavalos novos, perder esse ano, putz, é muito injusto. Ontem eu estava falando com um proprietário, que eu encontrei coincidentemente no posto de gasolina, e ele falou para mim, cara, eu tô com uma potra que tá voando. Tô muito triste com essa parada, entendeu? Todos vamos sofrer. Como vai ser? Eu acho que nós estamos aguardando o próximo passo. Para ver, se a gente conseguir voltar até julho, eu acho que a gente consegue manter o calendário. Se não voltar até julho, aí vamos ter que nos reunir para decidir como nós vamos fazer daqui por diante. Outra coisa, agora vai uma dica. Continuem trabalhando esses potros. Porque, como a gente perguntou lá em cima sobre ritmo de prova, eles são os que mais precisam de ritmo de prova.
Entendeu? Então, continuem trabalhando esses pontos, porque quando voltar as provas, eles são os que mais precisam de ritmo de prova, tanto pela cabeça, quanto pela parte de locomotor, muscular, tendínea, de articulação. Bacana. Só para complementar, foi o William, da Top Horse, que fez essa pergunta. Ele mandou o nome aqui embaixo. Ah, fala, William. Pô, William, eu conheço o William já há mais de 10 anos. Acho que bem mais que 10 anos, né? Meu amigão, parceiraço, o William. Beleza. Tem uma pergunta aqui da Pri Menezes. Ela pergunta qual a sua opinião sobre o mercado do cavalo na pós-pandemia? Eu tinha uma opinião que eu mudei essa semana. Eu acho que nós todos estamos assim, né? Eu acho que o mercado do cavalo, cara, eu achei que ia cair. Eu achei que ia cair bastante, tá? Só que eu fiz 3 exames de compra essa semana. Então eu tô meio esperando ver o que acontece. Um dos exames de compra que eu fiz, inclusive, eu estava com o proprietário, com o comprador, ele falou, nossa, quando o caminhoneiro veio trazer essa égua, ele estava com uma outra que ele ia entregar também, entendeu? Que tinha vendido essa semana. Eu acho que vai cair. Eu acho que vai cair. Acho que vai cair tudo. Nós estamos num momento assustador, né? Da economia, de tudo. Só que eu acho que eu acho que quem quer ter bola de cristal, tá fadado a comer vidro, né? Então, eu não vou, eu não quero chutar, não. Porque eu achava que ia cair, achei que ia despencar, e o meu mercado não caiu. O mercado de venda de cavalos está bem, me parece estar bem. Vamos ver, vamos ver. Volta no mercado da prova. Eu acho que se a prova voltar em maio, junho, eu acho que vai sentir pouco o mercado do cavalo. Eu acho que se começar a parar a prova, aí a gente não pode deixar a chama apagar. Eu acho que não pode deixar a chama apagar. Está na hora de a gente tentar novas soluções. Como tem o leilão virtual, a gente vai começar as primeiras provas, eu acho que vai ser por aqui, ó, pela internet, sem público. Entendeu? Então vão se reunir as pessoas, vão correr e vai ser sem público. Eu acho que vão surgir novas soluções. Acho que está na hora da gente pensar em novas soluções. Bacana. E tem uma outra pergunta da Patrícia. É o seguinte, um desequilíbrio que muitos lugares estão tendo e não manter uma rotina forte, de não estar tendo competição, é aconselhável logo de cara entrar com o cavalo com tudo na primeira competição? Ou é melhor esperar? Se ele estiver bem trabalhado, sim, sim. Um maratonista que está treinando, que está correndo todo dia, quando voltar uma maratona, ele está apto a correr uma maratona. Entendeu? Se ele estiver bem trabalhado, não tem problema nenhum. A gente lida com cavalo de alta performance. Já diz o nome, alta performance. Se ele ficar parado esses 2 meses, sem a menor dúvida, não. Não. A gente vai ter lesões gravíssimas se ele voltar com tudo. Rupturas de tendão, ligamentos, problemas articulares. Agora, se ele estiver bem trabalhado, sem a menor dúvida, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que gradativo tem que ser o início do trabalho. A partir do momento que o cavalo fica parado, ele tem que ser gradativo o retorno ao trabalho. Se ele já está sendo bem trabalhado, não vejo problema. Bacana. E o William perguntou, se as provas continuarem paradas, você acha que o mercado do cavalo também vai parar? Uhum. Eu acho que vai cair. Parar não. A gente é muito forte. A gente é muito forte. Se você pensar no mercado do cavalo, eu estava lendo esses dias que a parte agrícola da Irlanda, do Reino Unido, hoje a gente teve um dado que o Reino Unido está em número de mortes, está em 3º lugar no mundo. Ele perde só para os Estados Unidos e para Itália. Já passou Espanha, já passou. E o mercado agro do Reino Unido não parou em momento nenhum.
Se a gente pensar no cavalo só São Paulo, talvez caia. Só que nós temos que pensar Mato Grosso, nós temos que pensar todo um mercado. E olha, a gente teve um precedente esse final de semana. Teve prova nos Estados Unidos. Entendeu? Existe uma campanha que uma Amazonas de adestramento super conhecida colocou na internet ontem, que eu achei sensacional. Quando acabar essa live, eu vou botar no meu Insta também, tá? Que a campanha é o seguinte: está voltando o futebol na Europa. E tá até em espanhol, escrito em espanhol. Tem uma pessoa de chuteira e uma pessoa com uma bota do lado. Escrito em espanhol: se eles podem, nós também podemos. Eu achei sensacional. Então, nós temos que achar alternativas. Cabe a nós acharmos alternativas para o esporte voltar. Mas eu não acredito que a gente vai ficar 2020 sem evento equestre. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu acredito que nós passamos por um período que tínhamos que passar e que temos que passar de renovação, de novas ideias, mas eu acho que vai voltar e não acho que vai demorar tanto. Eu não estou tão pessimista quanto a isso. Certo. E, assim, com os Estados Unidos saindo na frente nessa parte, Espanha também já querendo cair para cima, você acha que vai haver uma facilidade para o Brasil seguir ir na linha ali, seguindo eles, para a liberação dos esportes? Sem dúvida nenhuma, entendeu? Quando você tem um caso que deu certo, para se espelhar que deu certo, poxa, é muito mais fácil. E olha, já estamos mexendo os pauzinhos para que isso aconteça, para que a gente volte o mais rápido possível. Quando é esse mais rápido? A gente não sabe, a gente não sabe. A gente não sabe se já achatou a curva, se a gente vai ter uma mudança semana que vem. Infelizmente, a gente depende de órgãos, legisladores, felizmente, na verdade, entendeu? Que criam as regras, e as regras estão aí para ser seguidas. Eu acho que a gente tem que seguir as regras e tem que ajudar esses órgãos a melhorar, a fazer, quando voltar de forma correta. Isso só vai ser bom. Gustavo, eu vou te explicar o porquê. O errado tem que acabar. Sabe? Como eu estou defendendo o esporte equestre, estou falando que a gente é muito grande, a gente tem que fazer corretamente. Então, criar regras para ser feito de forma correta. Quem não fizer de forma correta, não deve fazer. Não tem que estar apto a fazer. E esse Covid veio para nos mostrar isso, talvez. Entendeu? Que as pessoas vão valorizar o correto. Então, se a gente fizer de forma certa, de forma correta, sabe? Eu me sinto orgulhoso a entrar numa hípica paulista e eles aferirem minha temperatura. Você estava comigo esses dias, teve uma blitz policial gigantesca. Eu falei, eu fico feliz quando eu vejo uma blitz dessa. Porque eu me sinto seguro no meu bairro. Entendeu? Eu sinto que tá funcionando de alguma forma. E eu acho que as pessoas vão pensar isso. Se elas forem numa prova, num evento, entrar no evento, onde vai estar todo mundo de máscara, onde vão aferir a temperatura de todo mundo, dela, inclusive, entendeu? Onde álcool gel em todos os lugares, lugares para você lavar a mão, que tem estrutura para tudo isso, a pessoa vai falar, uau, que legal, estou me sentindo seguro aqui. Entendeu? E de repente, ela vai virar as costas, vai num outro evento na outra semana que não vai ter nada disso, ela vai falar, uau, não estou me sentindo seguro. E é assim que a gente tem que se comportar com o cavalo também. Um lugar que você vai com o cavalo, que exige todos os exames, que exige... Eu estou partindo para uma outra linha, que também é importante, e que as pessoas têm que valorizar agora. Entendeu? A gente fala de mormo, de exame de anemia, é uma zoonose, gente. E o Covid provavelmente tenha vindo de um animal, de um morcego. Entendeu? Então a gente tem que controlar isso também. Cabe a nós, veterinários, também. Controlar o mormo, fazer a coisa de forma correta. Vacinação,
controle de vacinação, controle de anemia, controle de morbo. Por que você quer se sentir seguro entrando no mercado, onde as pessoas botam álcool gel na sua mão, usem máscara e etc, etc, e o seu cavalo não? A gente tem que prestigiar um evento onde exijam todas as normas de segurança. Tá? Hoje, tanto para humanos quanto para cavalos. Tá? E vai ser assim. E daqui por diante eu tenho certeza que vai ser assim. Isso vai ser valorizado. Bacana. E a Patrícia perguntou, os cavalos que não estão sendo tão trabalhados, que estão um pouco parados, como que seria o retorno desses cavalos? Como você indicaria o retorno desses cavalos? Gradativo. A pergunta dela foi a Luísa, né? Deixa eu ver. Foi a respeito de cavalo de escola, não é? De escolinha. Perdão. É a Pri Menezes. Guimarães. Desculpa. Tá. Tá, foi de escolinha. Como os de escolinha, como você indica seja o retorno ao trabalho? Sem dúvida nenhuma, gradativo. Sem dúvida nenhuma, gradativo. Tá? Então, devagar, um retorno gradativo. Um conselho que eu dou. A Pri Menezes, se eu não me engano, era de Belo Horizonte. Tá? Ela participa bastante do grupo de estudos. Belo Horizonte, eu não sei como vai funcionar o retorno. São Paulo está previsto para um retorno gradativo a partir de agora, dia 10 de maio, se tudo correr bem. Tá? Se tiver um retorno gradativo a partir do dia 10 de maio, provavelmente as escolinhas vão começar a retornar de forma gradativa também, com horário marcado, um aluno por vez, talvez. Eu não sei como vai funcionar, cada escola vai ter o seu funcionamento, o seu retorno. Esse retorno tem que ser gradativo, tem que ser devagar, tanto para a saúde pública quanto para a saúde do animal. Tá? Então, se você botar um cavalo de escolinha, Pri, trabalhando 10 vezes, 10 aulas num dia, com certeza as lesões irão aparecer. E lembrem-se, proprietários de escolinha, se aparecer uma lesão, esse cavalo vai ficar parado 10 meses, 6 meses, 7 meses. Então, vamos voltar gradativamente. O que eu aconselho às grandes hípicas? Acredito que tem a gente aqui assistindo. Consulte seu veterinário. Faça até uma palestra, um curso de um retorno ao Covid. Tá? Consulte seu veterinário. Faça uma palestrinha para os tratadores, para os treinadores, para os proprietários, para que a gente possa regularizar esse retorno. Foi uma pergunta excelente, Priscila, porque tem que ser gradativo, sim, sem a menor dúvida. Tá? Tem que ser gradativo, sim. Para o retorno a evento, a gente está em reunião com veterinário, com proprietário, com treinador, com presidentes de associações, com órgãos públicos, com médicos, para que todo mundo junto consiga chegar no consenso do que vai ser melhor para esse retorno. E eu acho que para a escolinha é a mesma coisa. Eles não são menos importantes. Hoje, você me fez uma pergunta, Gustavo. Um cavalo de grande prêmio, um cavalo de excelente performance. O cuidado é maior? Da minha parte, não. Todos os cavalos têm igual importância. Os de escolinha também. Tá? Eu já vi proprietário extremamente apaixonado pelo cavalo de escolinha, que gastaria uma fortuna para tentar salvá-lo. Então, quer dizer, a gente tem que dar a mesma importância para eles. Sim, bacana. E tem uma pergunta do William que acaba complementando essa, que se não seria ideal voltar os professores voltarem a trabalhar com esses cavalos pelo menos uma semana antes de colocar as crianças para fazer ecoterapia? Sem dúvida, sim. Uma semana eu acho até pouco. Só que o seguinte, a minha opinião é que eles talvez não devessem nem estarem parados nesse momento. Tá? Uma semana antes, ótimo, excelente. 15 dias antes, ótimo, excelente. Quando que é 15 dias antes? Alguém sabe dizer? Se alguém souber quando é 15 dias antes do primeiro evento, ou 15 dias antes de retornar à aula de uma escola, de uma escolinha,
Nós estamos, pô, me avisa aí, me chama no direct depois da live e fala, olha, vai voltar dia tal. Se alguém souber, por favor, me avisa. Nós estamos trabalhando só com especulação. Então, como a gente não sabe quando é uma semana antes, o meu conselho é o seguinte: não parem, não parem. Cada dia dessa pandemia é um dia menos de isolamento. Isso eu posso garantir. Porque é fácil falar isso, né? Hoje foi um dia menos de isolamento, tá? Por quê? Porque a gente, se voltar em maio, nós passamos por um dia de isolamento, já é um dia menos. Se voltar em junho, idem, tá? Hoje é um dia menos. Então, quer dizer, vamos, não parem, não parem, não parem, não economizem com isso, porque vai voltar, eu acredito que logo. Eu acredito que volte logo, tá? De forma totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que a gente viu até hoje. Mas o mundo vai ser diferente. E posso falar uma coisa? Talvez, que bom que vai ser diferente. Talvez a gente precise ser diferentes. Então, vamos mudar, vamos inovar. Bacana. E, assim, a gente nessa época de isolamento, ficando mais em casa, acaba comendo mais, dando aquela engordadinha. Nos cavalos, tá certo que tem muitos que vão estar tendo muito treinamento, que vão estar pegando pesado, mas será que alguns têm percebido, o senhor tem percebido alguns perdendo um pouco de músculo, ganhando um pouquinho de gordura? Tenho percebido alguns cavalos sim, tenho percebido alguns cavalos sim. Os cavalos que eu estou atendendo, eles não estão parando de trabalhar, entendeu? Mas eu tenho percebido sim alguns cavalos perdendo, ganhando mais massa gorda e perdendo um pouco de massa magra. Isso, sem dúvida, eu tenho percebido. Bacana. Bom. E já estamos chegando a 1 hora de live, verdade. O Iago lembrou aqui, estamos chegando a 1 hora de live e daqui a pouco o próprio encerra, né? Não entendo muito dessas tecnologias, mas pelo que falaram é isso. Não, mas se for, a gente reinicia e prorroga um pouquinho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Beleza. Qual era a média de tempo antes que um cavalo treinava? Claro que depende muito da modalidade isso. Acaba sendo até meio que subjetivo. Um cavalo de tambor, por exemplo. Qual era a média de tempo que ele treinava semanal e qual a média será que ele deve estar treinando hoje? Então, eu não vejo muita alteração no tambor, não. Isso é muito subjetivo, sem dúvida. Cada treinador tem um grau de trabalho, cada cavalo tem um nível de trabalho, tem que ser exigido mais, tem que ser exigido menos, então é muito subjetivo, é muito difícil você mensurar o quanto o cavalo trabalha por dia. Mas o que eu vejo é que no tambor eu não vi grande diminuição. Eu não vi grande diminuição, não, no nível de trabalho. Porque os treinadores trabalham ou em áreas ou em centros de treinamento e eles continuam trabalhando. De certa forma, é o isolamento deles. Eles já estão isolados, entendeu? Então, eles continuam trabalhando normalmente, eu não vejo que tenha mudado muito, tá? No hipismo também, Eu acho que o que diminuiu foi o número de prova. Então, você vai falar, diminuiu o nível de trabalho quinta, sexta, sábado, domingo. Não diminuiu, porque na prova em si, o cavalo não trabalha, não é mais trabalhado no evento em si, entendeu? Talvez seja trabalhado o pico de performance dele no evento, mas só, não acredito que tenha diminuído muita coisa, não. Acho que vai encerrar, vamos encerrar e vamos voltar, se tiver mais perguntas a gente responde, se não a gente se despede. A gente já volta já, gente.